Saudações em Cristo, graça e paz, boa tarde, feliz sábado. Espero que estejas bem. Estamos mais uma vez aqui a fim de tratarmos de um assunto este de suma importância, onde estaremos falando sobre o cerco final, o cerco sobre os dias finais da história da humanidade. Nós sabemos muito bem que no tempo passado, isso é, na história do Antigo Testamento, fala-se de um cerco de Jerusalém, e a Bíblia nos apresenta em duas fases o cerco. E também as Escrituras nos esclarece, assim de forma aberta, que as coisas que ocorreram no passado iriam de ocorrer novamente. Então, desta feita, eu começarei por falar, assim, de uma forma a fundo, quais são os sinais do cerco dos dias finais da história da humanidade. Onde começaremos por ler o texto do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versos 9 e 10, que diz o seguinte, o versos 9: O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Versos 10: Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, dentro desse estudo, através desse texto, a gente consegue ter, assim, um entendimento claro que as histórias da humanidade se repetem, tá? Então, vamos para outro texto que está também no mesmo livro de Eclesiastes, isto é, capítulo 3, versos 15, que ainda diz o seguinte: O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta de tudo o que passou. Então o mesmo verso faz a menção, ou usa as mesmas palavras, conforme os versos, ou seja, o capítulo 1, os versos 9 e 10. E o livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 46, diz o seguinte: Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O que eu entendo com este verso? Com este verso eu entendo que para entendermos um assunto de caráter espiritual, primeiramente temos que ter o entendimento do que significa ou do que é o natural. Por exemplo, quando vamos para o livro de Apocalipse, aí fala de águas, e águas nós sabemos que representa nações e línguas. Quando vamos para o Antigo Testamento, a gente também encontra a experiência do cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento ou no santuário, que apontava diretamente para a pessoa de Cristo. Então, quando entendemos, ou os que entenderam o que era natural, ou que era apresentado de forma natural, conseguiram compreender quando Cristo apareceu na forma humana. Então, para termos domínio de um assunto espiritual, precisamos entender de uma forma intensa o que é natural. Isaías 46, versos 9 e 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Lembrai-vos das coisas passadas. Deus, quando quer transmitir na verdade alguma coisa, Ele pede para lembrar. Lembra-te do dia do sábado. Então, Deus, quando quer dar ao seu povo uma mensagem de suma importância, primeiramente, Ele faz a menção ou ajuda ao seu povo a se lembrar. Aqui os versos 9 e 10 de Isaías 46 diz o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E o verso 9 diz que vocês têm que se lembrar que eu sou Deus e não existe nenhum outro Deus semelhante a mim. Os versos 10 diz o seguinte: Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o que esses versos estão querendo dizer? Ou o verso 10 está querendo dizer? Como é anunciar o fim desde o princípio? Anunciar o fim desde o princípio é mais ou menos o seguinte: nós temos uma terra sem pecado, como por exemplo, temos uma terra sem pecado no início da história da humanidade, ou quando Deus criou a humanidade. Temos uma terra incontaminada. Então, com isso, Deus estava querendo mostrar
que no final também teríamos uma terra sem pecado. Por essa razão é que ele anuncia o que há de ser no final, desde o princípio da sua obra. Então, no final também teremos uma terra sem pecado, sem morte e enfim. Sequenciando, o livro de Romanos, capítulo 13, versos 11, diz o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Quem está no sono é aquele que não enxerga. Então aqui as escrituras nos aconselham a sair da condição de sono. E quem está no sono é Laodiceia, porque é uma igreja que não enxerga. Tá? Nós precisamos sair e nos despertarmos do sono, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Palavras, né, de Paulo aos Romanos. Sequenciando, também temos o livro de Efésios, capítulo 5, versos 14 e 16. Diz o seguinte: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tá? Paulo aqui está querendo nos mostrar que a condição de sono pode nos levar à morte. É uma condição muito péssima. Tá? Grande Conflito, página 343. Na verdade, todos esses textos fazem menção de um único assunto. Falam, na verdade, sobre despertar e olharmos o que, né, o passado nos diz, porque serve de suma importância para nós. Grande Conflito, página 343, parágrafo 1, diz o seguinte: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm os seus paralelos nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerram lições de grande valor para o nosso tempo. Acho que essa nota é muito clara. Esta nota é que nos mostra, tá, de forma aberta que as histórias se repetem. Review and the Herald, 13 de dezembro de 1898. Diz o seguinte a palavra do Senhor, por intermédio de Ellen White: em sua resposta, Jesus não tomou separadamente a destruição de Jerusalém e do último grande dia de sua vinda. Cristo não deixou separado. Vê o que Ellen White continua dizendo. Ele mesclou, ou seja, juntou a descrição desses dois eventos. Quando ele falou da destruição de Jerusalém, suas palavras se referiam também à destruição final que iria tomar lugar quando o Senhor se levantar de seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade. Então aqui Ellen White faz menção que Cristo não separou, ele juntou o evento da destruição de Jerusalém que os discípulos presenciaram nos dias em que Cristo esteve na terra depois da ascensão de Cristo para os céus, com a destruição final do mundo. Então podemos dizer que profeticamente, quando muitas das vezes o Espírito de profecia faz menção sobre a destruição de Jerusalém, temos que levar em conta que também refere-se à destruição final da história da humanidade. Sequenciando, todo o capítulo em que estão registradas as palavras de Cristo em relação a isso é uma advertência a todos que vivem durante as últimas cenas da história da Terra. Aquilo que acabei de fazer menção agora, tá? Vou fazer a leitura mais uma vez. Todo o capítulo em que estão registradas as palavras de Cristo em relação a isso o que? A destruição de Jerusalém, é uma advertência a todos que vivem durante as últimas cenas da história da humanidade, ou da história da Terra. Então, vamos acompanhar esta poderosa nota do Espírito de Profecia, que relata em detalhes aqueles que são os eventos que temos vivenciado nos dias atuais. Esse é o livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280 a 284, parágrafo 1. Eu disse, fazem menção diretamente dos eventos que têm estado acontecendo nos dias em que vivemos. A nota começa assim: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas.
Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradualmente, mas seguramente sendo retirado da terra. Vou parar por aqui. Aqui a nota diz o seguinte, que a gente está vivendo no tempo do fim e que o que temos estado a presenciar dá-se a entender abertamente que o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerras são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão a robustecer-se para a última grande crise. Aqui a nota também diz que as forças do mal têm estado a se unir, estão se arregimentando e se consolidando para a última grande obra, estão para fazer a sua obra final. E também ainda fez menção que pragas e juízos têm estado já a cair sobre algumas partes do mundo. Há aqueles que desprezam a graça de Deus. Sequenciando. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. As condições do mundo mostram que estão eminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito futuro próximo. Está a dizer que os jornais têm encontrado informações, infelizmente, de mortes, roubos, assassinatos, brigas. E aí na nota também diz que as condições sociais estão agitadas. Será que esta nota condiz com alguma realidade que temos estado a vivenciar nos dias atuais? Acho que você o sabe. Sequenciando. Roubos ousados são ocorrências frequentes. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Homens amam a imoralidade acima de tudo. Acampeia por toda a parte toda a peste de mal. Não existem muitos mesmo entre os educadores e estadistas que compreendem as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as rédeas do governo e não são capazes de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e crime avolumante, estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre bases mais firmes. Se os homens dessem mais ouvidos aos ensinamentos da palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas que os embaraçam. O mundo está agitado com o espírito de guerra, ou pelo espírito de guerra, como diz a nota. Então, todas essas coisas que fazem menção estes versos, na verdade são as coisas que o mundo tem estado a enfrentar nos dias atuais. Infelizmente, tem existido ou existe muita maldade. As pessoas estão mais sujeitas a fazer o mal do que a fazer o bem, tá? Então o mundo está nessa condição. E esta condição em que o mundo está é sinal de que Cristo está à porta. Assim como muitos foram surpreendidos na destruição de Jerusalém, assim também muitos serão surpreendidos na vinda de Cristo. Sequenciando. Bible Action, 26 de agosto de 1895, diz o seguinte: existem períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada. Se recebida, há progresso espiritual. Se rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue. Está a dizer que existe ponto que são pontos de virada onde há mudança na igreja e na história do mundo.
Com isso estamos a querer dizer que como a profecia da igreja e a profecia do mundo, elas caminham assim, bem juntinhos. Tivemos um sinal, né, nos tempos passados, e aquele marco foi um ponto de virada na história da igreja e na história do mundo. Falo provavelmente da igreja de Deus, né? Falo da igreja ou da experiência do povo adventista do sétimo dia. Falo propriamente do dia 11 de setembro de 2001. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Bem, eu tenho aqui uma história que é a experiência de uma irmã brasileira. Esteve no dia 11 de setembro na experiência da caída das duas torres gêmeas. E eu gostaria de compartilhar essa história contigo. E a história começa mais ou menos assim. Adriana Maluenda, de 45 anos, ela é natural de Paranaguá. Cheguei a Nova York no dia 8 de setembro de 2001. Exato, os 3 dias antes do atentado. Minha família trabalhava com importação e exportação de soja. E fui a Manhattan juntamente para me preparar e fazer os exames da New York Institute of Finance, que me dariam a licença para ingressar no mercado de commodities. Desde o início da viagem, eu me hospedei no World Trade Center Hotel. Era a minha primeira vez em Nova York e escolhi justamente por estar próximo ao local do curso. Achei que fosse o mais seguro a fazer. No dia 11 de setembro, eu acordei cedo, por volta das 6 horas da manhã, no horário de Nova York. Tomei café, voltei ao quarto para responder alguns e-mails e me preparar para o primeiro teste que aconteceria na Torre Sul do World Trade Center. Também liguei para o meu trabalho no Brasil e comentei que por pelo menos mais 1 hora eu continuaria no meu quarto, caso precisassem falar comigo. Em seguida, liguei para os meus pais. Minha mãe se preparava para a sua última sessão de quimioterapia. Eu estava tão feliz. Ela estava vencendo o câncer e tudo caminhava bem. Porém, às 8h46 daquela manhã, a minha vida foi literalmente virada de cabeça para baixo. Essa foi a hora exata em que a primeira torre do World Trade Center foi atingida pelo avião da American Airlines. Eu estava no quarto, no 6º andar do prédio, quando um som ensurdecedor invadiu o hotel. Chão, parede e janela tremeram e todos os móveis saíram do lugar. Ainda sem ter noção alguma do que havia acontecido, tentei me comunicar com a recepção pelo telefone, mas ninguém atendeu. Curiosa, resolvi pessoalmente checar o que estava acontecendo. Peguei só minha bolsa e a chave da porta e saí. Assim que coloquei os pés para fora do quarto, o sistema de alarme foi acionado. Tudo ainda parecia tranquilo. No trajeto entre o quarto e as escadas de emergência, vi muitas pessoas descendo calmamente. Algumas ainda vestiam pijamas, mas a situação mudou em questão de segundos. Assim que ouvimos algumas explosões, a torre estava em chama. O pânico se instalou. Todos os milhares de hóspedes corriam loucamente pelas escadas. Um empurrava o outro, pessoas caíam e New York tinha 22 andares e 825 quartos. Então, você já pode imaginar o terror que vivi naquela escadaria. Eu mesma caí com correria e bati a costa na esquina do degrau. Se eu senti dor, nada. Adrenalina e um instinto de sobrevivência era tão grande que me levantei rapidamente para continuar a missão de sair daquele lugar. E tudo foi ficando ainda mais pior. Ao pisar no térreo, o elevador desabou na nossa frente. Pronto,
o caos estava instalado e nenhum lugar seria mais seguro. Só quando eu saí do hotel tive a real noção do que realmente estava acontecendo. A torre norte do principal prédio dos Estados Unidos da América estava em chama. Era muita fumaça e a visão começava a embaçar. Pouco tempo depois, o segundo avião agora colidiu naquele momento. Haviam milhares de pessoas na rua que corriam e gritavam sem parar. Segundo avião, mesmo presenciando e vivendo na pele aquela situação, tudo ainda era muito irreal na minha cabeça. Só entendi que aquele som ensurdecedor que eu ouvi no meu quarto era na verdade o primeiro avião colidindo quando vi o segundo batendo na Torre Sul. Eu estava em estado de choque e fiquei petrificada, completamente parada em frente às torres em chamas, escutando gritos de desesperos, pessoas pedindo ajuda, assistindo civis se jogando pelas janelas em direção à morte. Depois de alguns segundos, completamente em choque, corri como nunca. Aliás, todos os civis de Nova York correram ao cruzar a Federal Drive, uma avenida mega importante e onde apenas carros podem transitar. Vi todos os automóveis com as portas abertas e completamente abandonadas. Sim, os carros foram largados pelo caminho e as pessoas estavam assustadas e confusas, quanto eu corriam para longe da fumaça e da poeira. Então, este foi o evento que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. Houve a destruição das duas torres gêmeas. E, segundo a história da Adriana Maluenda, a gente consegue perceber que aquele dia foi um dia inesperado. Ele nem fazia ideia do que sucederia naquele dia. Mas aconteceu. E aquilo surpreendeu muita gente, deixou muita gente desesperada. Assim também será quando Cristo voltar. Quanto menos se espera, temos que nos preparar, porque Cristo está à porta e está voltando. O que é aquele evento? Será que as Escrituras, o Espírito da Profecia, fala sobre aqueles eventos? Na verdade fala. O livro LifeSkate, página 411, diz o seguinte: agora estão dizendo que eu teria declarado que Nova York seria varrido por uma onda de maré? Tal coisa eu nunca disse. O que falei foi quando vi os grandes edifícios levantarem-se piso atrás de piso. Que terríveis cenas ocorrerão quando o Senhor se levantar para despertar a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, do versos 1 ao 13. Todo o capítulo 18 de Apocalipse é uma advertência do que nos sucederá na terra, porém não tenho luz em particular com respeito ao que virá sobre Nova York. Sei apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruídos pelo poder derrubador de Deus, pela luz que me foi dada. Sei que há destruição no mundo, uma palavra do Senhor, um toque do seu grande poder, e essas construções enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não podemos imaginar. E então conseguimos perceber que através de Ellen White já foi profetizada sobre a caída das duas torres gêmeas, só que muitos desconheciam quando viriam. Alguns de nossos irmãos adventistas do sétimo dia que se aperceberam sobre isso na época, só diziam que cumpriu-se uma profecia. Mas que profecia se cumpriu naquele dia? E a gente olhando para estes versos que a gente acabou de ler, do livro LifeSkate, página 411, a gente consegue perceber de forma clara que Ellen White enfatiza que foi a descida do anjo de Apocalipse 18. Livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 418 e 419, diz o seguinte: vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditavam serem a prova de fogo, e assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus.
essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Entendeu? A nota é muito clara, que as mãos de Deus, o sopro de Deus, tudo, né, que é construído não podem resistir à mão de Deus. Ainda que o homem faça a prova de bala ou a prova de fogo. E isso ainda vai acontecer mesmo antes que venha a destruição final da história da humanidade. Tal como aconteceu com a destruição do World Trade Center, as duas torres gêmeas que a gente conhece. O livro Comentário Bíblico da Igreja Adventista, volume 3, página 1139, diz o seguinte: mas o Senhor alcança a sua vontade através de homens que mesmo assim estão desviando os outros. Se Deus não estende sua mão restritora, estranhas cenas serão vistas, mas Deus impressiona as mentes humanas para que cumpram o seu propósito, mesmo que a pessoa usada continue a seguir as práticas errôneas. O Senhor faz funcionar os seus planos por meio de homens que não reconhecem suas lições de sabedoria. Nota muito clara, e a nota que eu até fiquei fascinado, até porque já havia lido, mas fiquei fascinado ao ler novamente esta nota. Este assunto é um assunto que foi preparado em 2022, onde havia apresentado num congresso, então decidi gravar e partilhar com o mundo agora. A nota sequencia dizendo assim: suas mãos está o coração de cada governante terreno, para incliná-lo para onde quer que ele queira. Assim como ele inclina as águas do rio, através da experiência que trouxe a Esther ao trono de Medo-Persa, Deus estava trabalhando para o cumprimento de seus propósitos para o seu povo. Aquilo foi feito baixo a influência de muito vinho, trabalhou para o bem de Israel. Então Deus faz a sua vontade com quem Ele quer que seja. Entendeu? Por isso Cristo, quando Ele entrava de forma gloriosa para a cidade de Jerusalém, Ele disse: se vocês impedem a esses de fazerem ou de louvarem ao Senhor, essas pedras irão de falar. Então Deus trabalha com quem quer, tá? O livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: e viu outro anjo subir do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Tá? Página 102, parágrafo 1, diz o seguinte: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em via de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Tá? Sequenciando, parágrafo 2 do mesmo livro, diz o seguinte: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus que restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus
para reter, né, ou segurar os 4 ventos, e estavam já prestes a soltá-los. Mas, enquanto se lhes frouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 anjos e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então essa ação de que o mundo seria destruído naquela época, falo propriamente do evento que estava ocorrendo no dia 11 de setembro, só não aconteceu mais algo pior, porque Deus, através da ordem dada aos anjos para reter os 4 ventos, então não aconteceu algo a mais, porque se não fosse assim, teria acontecido algo tenebroso. Isso fez-se por quê? Fez-se porque Deus percebeu, ou Cristo percebeu, que alguns dos que estavam cá na terra, que dizem-se ser servos de Deus, ainda não haviam sido selados com o selo de Deus, então precisavam receber o selo de Deus. O que me dá também a entender que desde os tempos passados, tá? Desde os anos 2001 até nos dias atuais, estamos no ano 2024, eu consigo perceber que Deus vem selando os seus servos com o selo de Deus. O livro Manuscrito Releases, volume 3, página 314, diz o seguinte: quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Então isso quer dizer que só não acontecem coisas mais e mais terríveis porque Deus ainda, através dos seus anjos, restringe os 4 ventos dos céus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 14, parágrafo 1, diz o seguinte: embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. Só não está a acontecer, né? Só não está a acontecer que o mundo entra em uma convulsão geral porque nem todos ainda foram selados. Mas assim que acontecer, o mundo entrará em convulsão. E quando isso acontecer, podemos ter a certeza de que os servos de Deus naquela fase já estarão selados. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339, diz o seguinte: todos os acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Tá? Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Então isso quer dizer que tudo quanto ocorreu no passado estão se repetindo na história da igreja nestes últimos dias. Então, mais uma vez conseguimos perceber que as histórias se repetem, porque todos os acontecimentos que ocorreram na igreja no Antigo Testamento estão se repetindo atualmente, né, nos dias finais, na igreja de Deus, com o povo de Deus. E também existem notas do Espírito da Profecia, penso que é mesmo no livro Mensagens Escolhidas, só esqueço o volume, onde Ellen White diz que os profetas do Antigo Testamento falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Tá? O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142, diz o seguinte: não podem os que estudam as profecias e compreender o que adiante de nós está? É uma pergunta. O outro livro é Review and the Herald, 4 de abril de 1893, diz assim: os eventos do futuro serão discernidos por profecias e serão compreendidos. O que está para acontecer posteriormente será entendido por profecias. E lemos uma nota acima que está no livro Mensagens Escolhidas,
onde Ellen White faz uma pergunta, né? Ou Deus faz uma pergunta através de Ellen White, perguntando: não podem os que estudam as profecias entender o que está para acontecer diante de nós? O cerco está se fechando, então precisamos nos preparar, porque seremos surpreendidos assim como aqueles que vivenciaram a agonia, né, do dia 11 de setembro de 2001. A última nota está no livro Review and the Herald, 19 de novembro de 1903. Diz o seguinte: Deus nunca deixa o mundo sem homens que sabem discernir entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Nos tempos de emergência, Ele tem os que designou para permanecer na linha da frente da batalha. Em tempos de crise, Ele vai despertar homens como fez no passado. Ordena-se aos jovens que se unam aos idosos para o estandarte, para que sejam fortalecidos e ensinados pela experiência desses fiéis, que passaram por tantos conflitos e a quem, através dos testemunhos de seu Espírito, Deus falou tantas vezes, apontando o caminho certo e condenando o errado. Quando surgirem perigos que provam a fé do povo de Deus, esses pioneiros devem recontar as experiências do passado, quando vieram essas mesmas crises, quando a verdade foi questionada e quando apareceram sentimentos estranhos que não procediam de Deus. Então, isso é uma nota que é uma nota final, que temos que nos unir, tá? E que Deus, em tempos como esse que estamos vivenciando, levanta homens que menos se espera, para que Ele possa dar a entender o que virá posteriormente. Então precisamos orar e vigiar, porque tudo está ficando apertado. Essa questão de comprar e vender, será muito difícil para aqueles que estiverem nas cidades, porque o cerco se aperta. Assim como foi nos dias de Jerusalém, assim também será nos dias finais da história da humanidade. Lembrem-se que houve mais nos dias de Jerusalém, teve uma crise muito apertada quando foram cercados, que até as mães chegaram a alimentarem-se dos seus próprios filhos. Está estampado nas escrituras sagradas, isso propriamente no livro O Grande Conflito de Ellen White. Se leres, penso que é o capítulo 2, se não estou em erro, o capítulo 2, onde enfatiza sobre esta história, ou da experiência do povo que viveram nos dias de Jerusalém. Que Deus possa traduzir a sua palavra e que seja de uma lição para nossas vidas e para os seus uma oração. Amém.